pessoal, bastidores do Flamengo. Neste vídeo eu vou trazer um recorte da live que eu fiz com o Rui Malheiro, que foi auxiliar do Paulo Souza. E ele vai falar pra gente para quem são esses recados dados nas entrevistas coletivas. Para quem será? A resposta daqui a pouquinho. Quero lembrar que esse vídeo tem um oferecimento KTO, o melhor site de apostas, KTO.com. Você dá o seu palpite. O melhor ainda, você vai entrar em KTO.com, vai fazer o seu login e lá vai pedir o cupom. Você vai colocar Bernardo Ramos no cupom. E aí eu vou te dar 20% a mais do que você depositar. Depositou 30, que é a quantia mínima, eu te dou 6. 50, eu te dou 10. 100, eu te dou 20. KTO.com, beleza? Também vou dizer a você que este vídeo tem um oferecimento da Outsider Tours. Quer se programar para viagem de fim de ano? Quer ir para a Copa do Mundo? Quer acompanhar o Flamengo em todos os jogos ou em algum jogo específico? É só entrar no site aqui, ó, da Outsider Tours, está aqui na descrição deste vídeo, tá? E aí você vai falar com eles que você conheceu a Outsider Tours por meio do canal do Bernardo Ramos. Preços super acessíveis, gente. Não é coisa exorbitante, não. Super acessíveis, eu posso garantir. Fernando é parceiro, tá bom? Se você aprovou esse canal, o conteúdo desse canal, eu deixo aqui o meu Pix. Também está passando por aqui e também está aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Para quem são esses recados do Paulo Souza? Primeiro, isso não deve causar nenhum tipo de melindre no grupo e não vai causar. Não há um climão por causa disso, o próprio Rui Malheiro fala sobre isso. E que não necessariamente esses recados são dados a jogadores que atuaram, tá? Paulo Souza dá bronca? Muita bronca, gente, muita bronca. O Rui falou sobre isso antes. Falou, ele deu um esporro em todo mundo ali no intervalo do jogo contra o Resende, por exemplo. Gente, é o seguinte, o Rui trabalhou com o Paulo Souza por 7 anos na comissão técnica dele. Ele não vai falar textualmente, é óbvio. O Rui é um dos caras que mais conhecem futebol no mundo. Quem assistiu a live, está passando aqui, sabe do que eu estou falando. Assim, a gente conversou sobre futebol brasileiro e ele fala assim com uma facilidade sobre futebol brasileiro que eu falo, cara, o pessoal não sabe falar sobre isso aqui, é impressionante, tá? E evidentemente que ele não vai falar, não, Paulo Souza me soprou isso, me soprou aquilo, nem é o caso ficar perguntando para ele, mas é um cara que conhece muito de Paulo Souza, sabe muito de Paulo Souza. Até perguntei a ele depois, no confronto Vitor Pereira e Paulo Souza, como é que vai ser. Ele acha até que o time do Flamengo teria menos a bola, em algum momento, como aconteceu no jogo contra o Atlético, mas seria mais forte pelo elenco que tem. Então foi uma conversa interessantíssima, imperdível essa live, como eu disse, o link passou por aqui. Mas vai lá! Para quem foi o recado? Rui Malheiro vai responder aqui neste canal para vocês. Esse canal é espetacular. Vai lá, Rui. Eu entendi como uma prerrogativa que ele tem para fazer o que quiser no futebol do Flamengo. Sem dúvida. Essa cobrança, mais de uma, diga-se, né? Isso começou depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Então ele tem essa prerrogativa. Rui, conhecendo o Paulo Souza, quem foram os alvos dessa cobrança do Paulo, pelo que você vê? Não no vestiário, evidentemente, porque você não está no vestiário, mas assistindo aos jogos. Há um aspecto que me parece absolutamente já concludente, e a própria imprensa já deu relevo a isso. O Isla é um jogador que está claramente queimado com o Paulo Souza. E atenção, Bernardo, porque muitas vezes quando se tem este discurso, não se está a falar até dos jogadores que jogaram. Está-se a falar dos que não jogaram por não contribuírem para um bom balneário. E esse aspecto parece-me absolutamente determinante. O Isla é um jogador que não conta, mas também é verdade que o rendimento desportivo do Isla nos jogos que efetuou foi paupérrimo, seja a jogar como lateral direito, lateral ala direito, seja a jogar como central pela direita, ou seja, zagueiro pela direita, como vocês dizem, e, portanto, parece-me claramente um jogador que está arriscado. Do ponto de vista do jogo diante do Resende, eu creio que não havia alvos individuais entre os jogadores que jogaram. Agora, há um aspecto que me parece muito importante. Ninguém substitui 3 jogadores ao intervalo se estiver satisfeito com o desempenho deles. Ou seja, o Léo Pereira saiu ao intervalo, o João Gomes saiu ao intervalo e o Pedro saíram ao intervalo. Eu creio que o João Gomes aqui, até por ser, digamos que um xodó do próprio Paulo Souza, não é a expressão que vocês costumam utilizar, eu creio que não era tanto direcionada ao João Gomes, era sobretudo direcionada
ao Léo Pereira e ao Pedro, porque não terão correspondido com aquilo que o Paulo Sousa pretendia. Porque de outra forma não faz sentido fazer uma tripla substituição ao intervalo. Está-se a colocar claramente um chumbo sobre os jogadores. Agora, em relação até aos jogadores da zona central do meio-campo, ou seja, os volantes, como vocês dizem no Brasil, eu creio que na primeira parte, diante do Rezende, o rendimento do Andrés foi inferior ao de João Gomes. Mesmo o João Gomes não tendo atingido o patamar exibicional que já nos estava a habituar com o Paulo. E isto também não deixa de ser um puxão de orelhas ao João Gomes, que é para ele não se iludir com o facto de ser a tal aposta do treinador e ter aqui uma quebra exibicional. Mas, olhando para o jogo, eu volto a frisar esse aspecto. Daquilo que vi da primeira parte diante do Rezende, o Andrés cometeu muito mais erros, até o próprio Everton Ribeiro na esquerda não teve um desempenho tão fluido como tinha tido em jogos anteriores, e eu creio que houve ali claramente um puxão de orelhas. E a verdade é que, por exemplo, o Arrascaeta, que não fez um jogo determinante diante do Atlético Mineiro, mas que depois aparece nos momentos decisivos, salta do banco neste jogo diante do Rezende e tu notas já uma diferença muito grande daquilo que foi o rendimento do Flamengo da primeira para a segunda parte. Vamos responder então, ótimo, boa explicação. É óbvio, né? Para mim ficou óbvio que havia ali um recado direto. Quando você fala do Pedro, você tem acompanhado, evidentemente, o noticiário, né? De que ele estaria triste, o que é, para mim, uma bobagem isso, mas completa. Eu quero ouvir de você. Se isso pode ter alguma influência, mas isso não vai provocar nenhum tipo de climão, né, de problema de relacionamento com o Pedro, né, Rui? Não, de maneira nenhuma. Agora, admito é que possa estar a haver um assédio forte ao Pedro por parte, e é o Palmeiras, o clube que se fala, não é? Em relação ao interesse no jogador. Pode estar a haver um assédio forte. O Pedro pode estar a sentir que não jogará sempre no Flamengo, embora eu continue a achar que será a primeira opção para o Paulo Sousa, mas provavelmente este assédio do Palmeiras e a perspectiva da Copa no final do ano podem estar a baralhar um bocadinho a cabeça do Pedro e a querer, provavelmente até porque terá conversado com o seu agente com elementos da diretoria do Palmeiras e possivelmente até com o Abel, e terem-lhe sido prometidas coisas que não foram prometidas ainda no Flamengo, e a tal vontade de estar na Copa também pode ajudar. Do meu ponto de vista, o Pedro deve ficar quieto, porque eu creio que tem aqui a oportunidade com o treinador que gosta dele, que já o elogiou inúmeras vezes em entrevistas, até antes de ser treinador do Flamengo de forma oficial. Eu creio que o Pedro deve continuar na equipa do Flamengo e saber que é uma unidade de primeira linha para o treinador, ainda que a robustez do elenco do Flamengo em termos ofensivos não permita haver titulares indiscutíveis. O Pedro vai jogar nos jogos, noutras características diferentes vai ser suplente utilizado, e eu creio que ele tem que ter essa percepção, porque no Palmeiras não será diferente.